Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o poder das suas perguntas. As qualidades das perguntas de fé que nos fazemos regularmente e o espaço que damos a essas perguntas determinam de forma significativa como é a nossa vida de fé. E como eu mesma experimentei isso, posso falar sobre o assunto com mais autenticidade. No entanto, a pergunta que me fiz era, além disso, uma pergunta a Deus, que Ele mesmo colocou em meu coração ou em minha mente. Eu chamo a palavra Deus pelo termo Elohim, mencionado na Bíblia hebraica. Elohim me procurou durante a gravidez do meu 5º filho, com o diagnóstico de síndrome de Down. Meu mundo desabou, mas eu sabia que ele queria me dizer algo com isso. Mas o quê? Essa foi a minha pergunta para ele. O que você quer me dizer? Durante 2 anos, visitei uma igreja após a outra com meu filho Luca. 2 anos inteiros em busca de uma única resposta. E não a encontrei em nenhuma igreja. Finalmente, o próprio Espírito de Elohim me revelou a resposta. E essa resposta mudou radicalmente minha vida de fé e, consequentemente, com a missão associada a ela, a vida de muitos irmãos e irmãs na fé. Publiquei essa história comovente no livro recém-lançado Tudo Menos Down, uma criança com a missão divina. O livro não é apenas sobre Luca e eu, mas sobre a visitação divina e a missão associada a ela. Se você quer que algo mude significativamente em sua vida de fé, faça outras perguntas. Pergunte a Elohim, por exemplo, que pergunta eu deveria fazer a mim mesmo nesse tempo? Que pergunta eu ainda não fiz a mim mesmo? Que pergunta me ajudaria a ver com clareza ou mais clareza neste momento? Apenas algumas perguntas que talvez você nunca tenha se feito. Você sabe quais são as 2 grandes condições que devem ser cumpridas para o retorno de Yeshua? Eu uso aqui seu nome hebraico Yeshua, que ao contrário do nome traduzido Jesus, que não tem significado, é muito significativo. Yahshua. Yah, Deus que salva. E sua mãe, José e os discípulos nunca o chamaram de Jesus. É verdade que, como afirma a maioria das comunidades cristãs, o chamado Antigo Testamento não se aplica mais a nós? E se toda a Bíblia fosse um livro que ainda se aplica a nós, de A a Z? Ou será que nosso Pai Celestial, que é onisciente, muda seus ensinamentos a cada 2000 anos? Então por que se diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã? Você já se perguntou quando Yeshua se sente amado? Você sabe a resposta de Yeshua sobre quando ele se sente amado? Ele sempre dá a mesma resposta. Como é possível que nosso Pai Celestial nos tenha ordenado nos 10 mandamentos que santifiquemos o sábado e agora o domingo seja santificado? Você tem uma resposta válida para isso? Mas vamos refutar um argumento popular. Se lhe ensinaram que Yeshua ressuscitou no domingo e que por isso santificamos o domingo, devo desapontá-lo, ou seja, tirar-lhe uma ilusão, pois o texto grego diz que ele ressuscitou no Shabaton. Uma tradução intencionalmente errada para se adequar às doutrinas da Igreja Católica, que alegou ter o direito de substituir o sábado pelo domingo. Hoje gostaria de te entusiasmar com a ideia de que fora do teu sistema de crenças cristãs, existe um sistema de crenças maiores, mais significativo, mais profundo, que abrange toda a Bíblia, do que aquele que ouviste e vives na tua fé cotidiana normal. E há momentos em sua vida de fé em que você não consegue entender certos conteúdos, porque eles parecem se contradizer? Momentos em que você está exausto da rotina, mas se sente que agora é muito importante continuar firme. Agora é muito importante que você continue, porque você sente que há mais no caminho em que você está trilhando. E talvez seja apenas através deste vídeo que você perceba que não tem respostas para as perguntas feitas no início. Em primeiro lugar,
Gostaria de lhe dizer que atualmente existem dezenas de milhares de crentes que se debateram com essas questões e se ocupam delas. Eles encontraram respostas e continuam encontrando respostas. Por que isso acontece? A Bíblia também dá uma resposta para isso? Sim, uma resposta clara e muito direta. O gatilho para isso não é um movimento criado por pessoas que se tornam conhecidos como vários nomes, como raízes hebraicas, de volta às raízes, etc. Aqui está a resposta através de um versículo bíblico que talvez o choque. Atos 3, verso 21. É preciso que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Elohim falou desde sempre pela boca dos seus santos profetas. Vivemos em uma época de restauração que Yah já havia determinado antes da fundação do mundo, porque sabia que muitas coisas se perderiam ao longo da história da igreja. E aqui ele anotou o que seria restaurado. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas que ele falou desde sempre pela boca dos seus santos profetas. E onde esses profetas podem ser encontrados? No chamado Antigo Testamento, que foi declarado inválido para nós. Mas pela ação do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, como é chamado em hebraico, o conteúdo se torna extremamente atual. Tão atual que Yeshua só voltará quando tudo tiver sido restaurado. Você já ouviu isso antes? E sobre o que os profetas ensinaram? Sobre a Torá, sobre as festas de Yah, sobre o Shabat, sobre as leis alimentares, sobre o templo, para citar apenas alguns pontos-chave. Elohim diz no versículo bíblico mencionado acima que tudo será restaurado. Se tudo isso é novo para você, então você está como quase todos que se ocuparam com isso. Também para nós houve um tempo em que tudo isso era novo e desconhecido. Eu pessoalmente trabalhei como pioneira neste campo da restauração, oferecendo muitos seminários e escrevendo livros ao longo dos anos. Um livro introdutório maravilhoso sobre este tema é o meu livro Cheio de Óleo, Cheio de Luz, que você pode baixar gratuitamente no nosso canal do Telegram, Livros Gratuitos. Lá você encontrará também outros livros meus. Além disso, ao meu canal Avivamento Messiânico, no qual você está assistindo este vídeo com os mais diversos temas. Talvez você queira se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e aos poucos, semana após semana, ter novas ideias. Há também um Instagram em português, The Torah House. Se você não consegue responder a essas perguntas, você está em uma encruzilhada. Talvez comparável ao momento em que você se converteu. De repente, muitas coisas eram novas e desconhecidas. Na encruzilhada em que você se encontra agora, você ouve muitas vozes. Vozes que dizem o que as tradições e costumes da sua fé dizem. As vozes de outros irmãos na fé, etc. Mas o que diz a voz da verdade? Yeshua diz sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ele não diz: eu sou o caminho, as tradições e a vida. Ou, eu sou as doutrinas tradicionais criadas pelos homens e a vida. Seguir Yeshua significa seguir a verdade. A verdade é uma pessoa. Nós, seres humanos, temos a capacidade única de olhar para algo verdadeiro e considerá-lo falso, ou não querer acreditar nele. Eu não acredito nisso. É a expressão clássica para algo que, na verdade, não queremos aceitar, mas que está acontecendo diante de nós. Todas as nossas informações estão interligadas e se baseiam umas nas outras. Nós as desenvolvemos ao longo dos anos de nossa existência. Se agora uma parte delas não estiver correta e, portanto, não corresponder à verdade, nosso cérebro, assim que receber as informações correspondentes, terá que fazer alterações em vários pontos. Esse é um processo que consome muitos recursos. Portanto, nosso cérebro não fará isso na primeira nova descoberta desse tipo. Ele tentará primeiro manter sua visão do mundo ou
no nosso caso, sua visão da fé. No entanto, se receber essas informações contraditórias repetidamente, duas coisas podem acontecer. Primeiro, o cérebro aceita, mas cedo ou mais tarde, essas novas descobertas liberam os recursos e adapta a visão de mundo ou de crença de acordo. Ou segundo, o cérebro se mantém teimosamente atrás dos dados anteriores e luta ativamente contra as novas descobertas. O primeiro método é o aprendizado clássico e saudável. O segundo é a aplicação de mecanismos de defesa psicológicos. A verdade também é fogo. Ela exige coisas que não podem ser esclarecidas em uma conversa informal. Mas o Espírito Santo está conosco e nos guia em toda a verdade. Pode ser de grande ajuda para você ao responder essas perguntas. Viajar mentalmente para o futuro, diante do trono de Yah. No momento em que ele estiver julgando, o que você responderia a ele se ele lhe fizesse essas perguntas? Também teremos prazer em ajudá-lo. Que todos sejam ricamente abençoados.